Você já parou para pensar no que realmente é a floresta amazônica? Não só aquela imensidão verde no mapa, mas o que ela representa de verdade. É como se fosse um outro mundo, pulsando com vida, som e mistério. A gente ouve falar dela desde criança, mas quando começa a olhar de perto, é impossível não se impressionar com tudo o que existe ali. Se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal e não deixe de curtir o vídeo para receber nossos próximos conteúdos. Ela é a maior floresta tropical do planeta, cobrindo quase metade do território brasileiro. Mas não para por aí. Ela também se estende por mais 8 países da América do Sul. É como se fosse uma gigante que respira, influencia o clima, regula a umidade e até ajuda a produzir a chuva que cai nas grandes cidades. Agora olha isso. A Amazônia abriga mais de 3 milhões de espécies entre plantas, animais, insetos e micro-organismos. É uma arca de biodiversidade que simplesmente não existe em nenhum outro lugar. Tem bicho ali que o ser humano ainda nem descobriu. E cada canto da floresta guarda uma surpresa, como se fosse uma biblioteca natural escrita em folhas, sons e cheiros. Mas o que torna a Amazônia única não é só a diversidade, é o equilíbrio. Tudo ali funciona como um grande sistema. As árvores transpiram, liberam vapor, formam nuvens e fazem chover. É como se a floresta criasse seu próprio clima. E essa chuva alimenta rios, plantações e até o ar que respiramos aqui fora. Parece exagero, mas é real. A floresta ajuda o planeta inteiro a viver. E tem mais. Dentro da floresta vivem centenas de povos indígenas com línguas, saberes e modos de vida próprios. São guardiões silenciosos de um conhecimento que a ciência moderna ainda está tentando entender. Eles não só vivem na floresta, eles vivem com a floresta. E sem eles muita coisa já teria se perdido. A Amazônia é única porque é viva, complexa e interligada. Ela não é só um pedaço de terra com árvores, é um coração verde que bate por todos nós, mas também está ameaçada. E talvez o mais importante seja entender isso. Proteger a Amazônia não é um gesto distante, é proteger a nossa própria existência, porque no fim tudo está conectado. Muitas pessoas acham que a floresta amazônica não pertence só ao Brasil. Pois é, muita gente pensa assim, mas a verdade é que ela se espalha por 9 países da América do Sul. É como se fosse um gigante verde que atravessa fronteiras, conectando culturas, rios, montanhas e histórias. E cada país carrega um pedacinho desse ecossistema tão poderoso. A maior parte está no Brasil, claro. Mais de 60% da floresta está aqui, mas ela também se estende por Peru, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Guiana, Suriname e até a Guiana Francesa. É como se a Amazônia fosse um elo entre nações, uma ponte viva que liga povos completamente diferentes por um mesmo pulmão verde. No Peru, por exemplo, a floresta cobre mais da metade do território. Já pensou? Um país onde a Amazônia domina quase tudo. E não para por aí. Na Colômbia, a região amazônica é fundamental para a diversidade biológica e cultural. Ali, vivem comunidades indígenas que preservam saberes milenares, tão invisíveis quanto valiosos. A Venezuela tem sua parte amazônica ao sul do país, rica em biodiversidade e paisagens que misturam floresta e montanhas. Na Bolívia, a floresta abraça o norte, influenciando o clima e alimentando rios essenciais para o país. O Equador, mesmo pequeno, guarda tesouros amazônicos com espécies únicas que não existem em nenhum outro canto do mundo.
Já na Guiana, no Suriname e na Guiana Francesa, a floresta cobre grande parte do território e ainda mantém áreas quase intocadas. São regiões onde a Amazônia mostra uma face mais selvagem, mais pura, menos explorada, mas igualmente importante para o equilíbrio do planeta. São pedaços que ajudam a manter a floresta viva como um todo. E olha só que curioso, todos esses países juntos formam o que chamamos de Panamazônia, uma região continental que vai muito além da ideia de floresta. É uma rede de vida, de culturas, de rios e de ar que circula por todo o continente e influencia até quem está bem longe dali. Tudo começou há centenas de milhões de anos, quando a América do Sul ainda nem existia do jeito que conhecemos. A história da Amazônia é, antes de tudo, uma história de placas tectônicas e oceanos antigos. Lá atrás, muito antes dos dinossauros, a região amazônica era coberta por um imenso mar raso. Com o tempo, esse mar foi desaparecendo e as placas da crosta terrestre começaram a se mover. O impacto dessas movimentações moldou o solo, criou depressões e elevou áreas que mais tarde se tornariam a base para rios, florestas e montanhas que conhecemos hoje. Foi nessa dança geológica que surgiu o escudo das Guianas ao norte e o Planalto Central brasileiro ao sul. Entre eles, ficou uma enorme bacia sedimentar. Essa região foi acumulando sedimentos trazidos por rios antigos, criando um solo profundo e riquíssimo. Era o início da bacia amazônica, um verdadeiro caldeirão de transformação natural. Mas o ponto de virada aconteceu há cerca de 20 milhões de anos, quando a Cordilheira dos Andes começou a se erguer no oeste do continente. Isso mudou completamente o curso dos rios que antes corriam para o Pacífico. Com os Andes no caminho, esses rios passaram a desaguar no Atlântico. Nascia ali o sistema fluvial que daria origem ao rio Amazonas. Com a mudança dos rios, vieram também novos climas, novas chuvas e novas formas de vida. As águas passaram a espalhar nutrientes por toda a região, alimentando uma floresta que crescia em tamanho e complexidade. O solo, apesar de parecer pobre em muitos lugares, se sustenta graças ao equilíbrio entre as folhas, raízes, micro-organismos e os ciclos da água. O mais impressionante é pensar que a floresta, como conhecemos hoje, tem algo entre 5 e 10 milhões de anos. Parece muito, mas em termos geológicos é quase ontem. Ou seja, a Amazônia é jovem. Ela é resultado de um processo lento, poderoso e cheio de mudanças que ainda estão acontecendo. Uma floresta que nasceu do choque entre oceanos, placas e montanhas. Uma floresta que continua viva, pulsando sobre um passado profundo e invisível. O rio Amazonas é muito mais do que um gigante com águas barrentas. Ele é praticamente a espinha dorsal da floresta, um rio que não só corta a Amazônia de oeste a leste, mas que ajudou a moldar tudo ao seu redor. Sem ele e seus afluentes, a floresta como conhecemos hoje simplesmente não existiria. Eles são os verdadeiros escultores desse ecossistema.
Tudo começou há milhões de anos, quando os Andes começaram a se formar. Essa elevação criou um bloqueio natural e os rios que antes corriam para o oeste foram obrigados a mudar de direção. Com isso, o fluxo de água começou a seguir rumo ao Atlântico, esculpindo vales, planícies e canais. Assim nascia o curso inicial do rio Amazonas, que ainda estava encontrando seu caminho. Hoje o rio Amazonas é considerado o mais extenso e volumoso do mundo. Mas sua grandeza vai além do tamanho. Ele é como uma artéria principal que alimenta a floresta, transportando sedimentos, nutrientes e vida em movimento constante. Suas águas fertilizam a terra, carregam matéria orgânica e criam zonas úmidas que servem de berço para milhares de espécies. E o que dizer dos afluentes? São mais de 1000 rios que se conectam ao Amazonas, como o Madeira, o Tapajós, o Xingu e o Negro, cada um com suas cores, suas histórias geológicas e seus caminhos. Alguns são rios antigos que seguem por áreas montanhosas, outros cortam planícies alagáveis que mudam de forma a cada estação. Juntos, formam uma rede viva e pulsante. Esses rios não são apenas canais de água. Eles moldam o relevo ao longo de milhares de anos, escavando leitos, depositando sedimentos e formando várzeas. Cada cheia anual reconstrói parte da floresta, como se a natureza mesma redesenhasse o mapa. Esse ciclo de enchente e vazante é parte essencial da renovação da vida amazônica. Então, quando a gente fala de formação geológica da Amazônia, não dá para esquecer que o rio Amazonas e seus afluentes são arquitetos invisíveis. Eles não só desenharam a paisagem, como continuam a fazer isso todos os dias. Rios que não apenas correm, mas constroem. São escultores líquidos que esculpiram a maior floresta tropical do planeta. Se você quer entender a vegetação da Amazônia, comece pelos rios. Isso mesmo. O tipo de floresta que cresce em cada área depende muito da relação com os cursos d'água. Na região amazônica, a vegetação se divide em 3 grandes tipos: a mata de terra firme, a mata de várzea e a mata de igapó. Cada uma tem características próprias, definidas pela frequência com que a área alaga. E adivinha quem decide isso? Exato, o ciclo dos rios. Eles são os diretores invisíveis dessa peça natural. A mata de terra firme, por exemplo, é aquela que não sofre alagamentos. Lá o solo é mais seco, profundo e estável. É onde vivem árvores gigantescas como o angelim, o mogno e a castanheira. Árvores que podem chegar a mais de 30 metros de altura, criando uma copa densa que quase não deixa a luz tocar o chão. Já a mata de várzea é diferente. Ela fica nas margens dos rios que enchem periodicamente. Essas florestas são adaptadas ao sobe e desce das águas, e nelas encontramos espécies como o jatobá, o abil e o ingá. As raízes dessas árvores muitas vezes ficam expostas, como pernas tentando fugir da lama em um balé curioso e silencioso.
mata de Igapó é ainda mais extrema. Ela vive permanentemente alagada ou passa boa parte do ano submersa. Ali, a luz entra com dificuldade e só plantas realmente resistentes conseguem crescer. É comum ver troncos mergulhados e folhas flutuantes, como a Vitória régia, que reina soberana nas águas paradas do Igapó. Mas o mais incrível é que os rios não só alimentam essas matas, eles também espalham sementes. A água leva frutos e galhos por quilômetros, permitindo que novas árvores nasçam em pontos distantes. É como se os rios fossem jardineiros incansáveis, plantando florestas em silêncio, dia após dia. Você já ouviu dizer que o solo da Amazônia é pobre? Pois é, parece até contraditório. Como é que a floresta mais rica do planeta cresce sobre um solo tão limitado em nutrientes? A resposta está nos rios. O rio Amazonas e seus afluentes são os verdadeiros responsáveis por manter essa floresta viva, mesmo em um terreno que, à primeira vista, parece desfavorável. Grande parte do solo amazônico é do tipo latossolo, que tem coloração avermelhada e baixa fertilidade natural. Ele é altamente lixiviado, ou seja, a chuva constante arrasta os nutrientes para camadas mais profundas. Mas o que falta no solo, a floresta compensa com um sistema próprio, uma reciclagem biológica feita na superfície, rica em matéria orgânica. É aí que entram os rios. Em épocas de cheia, eles transbordam, invadem as planícies e trazem sedimentos ricos em minerais. Essa mistura é depositada nas margens e renova o solo periodicamente. Nas áreas de várzea, por exemplo, o solo se torna temporariamente fértil graças a esse presente das águas, uma espécie de adubo natural que desce com o fluxo. Curiosamente, as florestas mais exuberantes não estão onde o solo é mais fértil, mas sim onde há maior equilíbrio entre umidade, luz e reciclagem orgânica. As folhas que caem, os frutos, os galhos, tudo vira nutriente. A floresta vive quase sem depender do solo em si, mas do que ela mesma produz e reaproveita. Outra curiosidade é que existem pontos isolados com solos superférteis, conhecidos como terras pretas de índio. São solos escuros, enriquecidos por populações humanas antigas com carvão, restos orgânicos e cerâmica. Até hoje, essas áreas são altamente produtivas, provando que os povos da floresta sabiam transformar a terra. Os rios também ajudam na oxigenação e na movimentação dos micro-organismos do solo. Eles mantêm a umidade e alimentam todo um mundo subterrâneo invisível, que inclui fungos, bactérias e raízes entrelaçadas. É uma rede viva que sustenta a floresta de baixo para cima, gota por gota. No fim das contas, o solo amazônico pode até parecer simples, mas carrega segredos antigos,
alimentados por rios e raízes. É uma base silenciosa que, com a ajuda das águas, sustenta o espetáculo da vida. Porque na Amazônia, até o chão respira. E tudo começa com o movimento da água. O rio Amazonas e seus afluentes fazem mais do que carregar água. Eles movimentam nuvens, regulam temperaturas e espalham umidade que pode viajar milhares de quilômetros. É como se cada gota tivesse uma missão climática. O clima amazônico é quente e úmido, com chuvas intensas quase o ano inteiro. Mas o que mantém esse equilíbrio não é só a floresta, são os rios também. Eles alimentam o ciclo da água, liberando vapor através das superfícies alagadas, lagoas e canais. Isso reforça as nuvens e intensifica as chuvas, mantendo o ritmo do ecossistema. Esse ciclo gera um fenômeno incrível chamado rios voadores. São massas de vapor d'água que sobem da floresta e são carregadas pelos ventos para outras regiões do Brasil e até da América do Sul. Esses rios invisíveis levam umidade para o centro-oeste, sudeste e até o sul do país, ajudando a formar chuvas longe da floresta. Sem os rios amazônicos, esse vapor seria bem menor. As grandes superfícies de água que eles formam ajudam a manter a atmosfera úmida. E mais, como refletem menos luz solar que as copas das árvores, os rios também ajudam a moderar a temperatura local. É um sistema climático que nasce com a água e se espalha pelo ar. Os rios também atuam como reguladores térmicos. Durante o dia, eles absorvem calor. À noite, liberam essa energia lentamente, impedindo mudanças bruscas de temperatura. Isso protege não só as espécies que vivem ali, mas também influencia o equilíbrio do clima nas regiões ao redor. É como se os rios respirassem junto com a floresta. Que o impacto vai além da América do Sul. A Amazônia ajuda a manter as correntes atmosféricas estáveis. Alterações ali podem interferir em padrões de chuva até em continentes distantes. Os rios, portanto, são peças-chave dessa engrenagem global. Eles não apenas desenham a paisagem, eles movimentam o clima. Então, da próxima vez que você olhar para um rio amazônico, lembre-se, ele não está só fluindo. Ele está ajudando a chover em fazendas no sul, refrescando cidades no centro do país e mantendo a roda do clima girando. Na Amazônia, água e ar andam juntos, e tudo começa no leito de um rio. Os rios voadores não são lendas nem invenções. Eles existem de verdade, mas você não os vê. São correntes de vapor d'água que sobem da Amazônia e viajam pelo céu, como se fossem rios invisíveis cruzando o continente. E adivinha quem alimenta esses rios? O próprio rio Amazonas e seus milhares de afluentes.
O ciclo da água na Amazônia é um espetáculo escondido. A chuva cai, alimenta os rios, e esses rios, por sua vez, devolvem parte da água para o ar. Isso acontece por meio da evaporação e da transpiração das plantas, num processo que os cientistas chamam de evapotranspiração. E é aí que nascem os chamados rios voadores, carregados pelos ventos rumo a outras regiões. Esses rios aéreos seguem em direção ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Também alcançam países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina. É graças a eles que muitas regiões distantes conseguem ter chuva, mesmo estando longe do oceano. Eles são o elo invisível entre a floresta e as lavouras, entre o verde amazônico e a comida no prato. Sem os rios voadores, o clima em boa parte do continente seria muito mais seco. As chuvas diminuiriam, afetando plantações, reservatórios e até o abastecimento das cidades. Os rios do céu são tão importantes quanto os rios da terra, e o rio Amazonas é o coração que bombeia esse vapor pelos céus da América do Sul. Além disso, os rios voadores ajudam a resfriar o ar. Quando o vapor se condensa em nuvem, ele libera calor para a atmosfera e suaviza as variações de temperatura. Isso contribui para manter o clima estável, prevenir secas extremas e proteger ecossistemas frágeis. Tudo isso acontece acima da nossa cabeça, em silêncio e de forma constante. É incrível pensar que o vapor que forma nuvens no sul do país pode ter começado como uma gota, que caiu numa folha na floresta. É como se cada árvore fosse uma estação de bombeamento, empurrando água para o céu, e cada rio uma linha de distribuição natural. Juntos criam um sistema que irriga um continente inteiro. Quando a gente pensa na Amazônia, logo vem à mente um rio gigantesco cortando a floresta. Mas o que muita gente esquece é que esse rio e seus afluentes estão sendo ameaçados de forma silenciosa e, em alguns casos, de forma bem evidente. O desmatamento, as queimadas e a mineração estão mudando tudo, inclusive o comportamento das águas. O desmatamento afeta diretamente os rios. Sem árvores, o solo perde sua proteção natural. A chuva que antes caía suavemente entre folhas e raízes agora escorre com força, carregando terra, lama e poluentes para os leitos dos rios. O resultado é o assoreamento, águas turvas e uma diminuição da profundidade e da qualidade da água em muitos trechos. As queimadas também têm seu impacto. Além da fumaça que sufoca cidades inteiras, elas alteram a umidade do ar, afetam o ciclo das chuvas e tornam a floresta mais seca. Com menos vegetação, os rios perdem a sombra que ajuda a manter a temperatura da água. Isso desequilibra o ecossistema aquático, afeta peixes e destrói habitats inteiros.
A mineração, então, é um capítulo à parte. Seja legal ou ilegal, a extração de ouro e outros minerais contamina os rios com mercúrio e outros metais pesados. E não são só pequenas áreas afetadas. O mercúrio viaja pela água, se acumula nos peixes e acaba entrando na cadeia alimentar de populações ribeirinhas e indígenas. E quando uma área é degradada, o ciclo se repete. Os animais fogem, o solo se enfraquece, os rios perdem força. Isso tudo compromete não só o ecossistema local, mas também os serviços ambientais que a floresta presta ao planeta, inclusive aquele que a gente já conhece bem, o transporte de umidade e o equilíbrio do clima. O rio Amazonas e seus afluentes não são apenas cursos d'água. Eles são reflexos vivos da saúde da floresta. Quando a mata sofre, os rios sentem. Quando o solo sangra, a água leva o ferimento adiante. Preservar os rios da Amazônia é mais do que uma causa ambiental. É uma necessidade coletiva que envolve todos nós. Esses rios têm um papel essencial no equilíbrio climático, na regulação da umidade e até na estabilidade dos oceanos ao redor do mundo. A quantidade de água doce que o rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico é tão grande que altera a salinidade e influencia correntes marítimas. São mais de 200 mil metros cúbicos por segundo, formando uma mancha de água doce visível até do espaço. Isso afeta a temperatura da água e o comportamento das correntes oceânicas globais. Esses rios também funcionam como grandes corredores ecológicos. Eles conectam ecossistemas, permitem o deslocamento de espécies e mantêm a biodiversidade ativa. Sem eles, a floresta se fragmenta, os animais perdem caminhos naturais e o equilíbrio entre predadores, presas e plantas começa a ruir pouco a pouco. Outro ponto importante é que a Amazônia ajuda a estabilizar o carbono no planeta. Boa parte desse trabalho é feito pela vegetação, mas os rios também participam, transportando matéria orgânica e sedimentos que alimentam ciclos naturais de captura e liberação de carbono. É uma engrenagem invisível, mas vital para manter o aquecimento sob controle. O sistema hídrico amazônico também influencia a formação de nuvens e a distribuição de chuvas em diversos continentes. Isso ajuda a garantir a produção de alimentos em regiões distantes, sustenta florestas em outros biomas e mantém o equilíbrio hídrico em escalas que vão muito além do território sul-americano. Sem o rio Amazonas e seus afluentes, não haveria como manter a floresta em pé. E sem floresta, o planeta inteiro entra em desequilíbrio. Temperaturas sobem, padrões de chuva mudam, eventos extremos se tornam mais comuns. É um efeito dominó silencioso, mas que já começou a se manifestar. No fim das contas, proteger os rios da Amazônia é proteger a engrenagem que ajuda o mundo a funcionar. Eles são mais do que paisagens bonitas,
São artérias da Terra, pulsando água, vida e estabilidade. Ignorar esse papel é fechar os olhos para o próprio futuro. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.